existe uma preocupação de todo mundo para que os leilões judiciais funcionem bem, funcionem corretamente, porque isso, na verdade, acaba trazendo uma solução para os processos. Então, se a gente não tiver uma preocupação e um cuidado com o arrematante, simplesmente eles não vão voltar. Então, na verdade, todas as preocupações e todas as perguntas que o pessoal acaba mandando para a gente, elas estão todas no foco dos juízes que determinaram que o leilão judicial ocorresse. E ainda mais com esse aviso do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para os juízes terem uma atenção especial na assinatura rápida dos autos de arrematação. Isso é ótimo. Enfim, vamos lá. Doutora Samela, que ótimo ter você aqui com a gente, termos esse nosso bate-papo e esclarecer cada vez mais, trazer luzes cada vez mais para as pessoas se sentirem seguras e conhecer um pouco mais sobre os leilões judiciais e assim poder participar e aproveitar essa extraordinária oportunidade que é arrematar imóveis em leilões judiciais por um valor descontado e depois vender no mercado pelo valor de mercado e ganhar muito dinheiro com isso. Né? Me conta, doutora Samela, como você tem visto essa experiência? Primeiro eu agradeço. Que você ouve dos arrematantes? Porque, na verdade, eu faço o leilão, assino o auto de arrematação e aí eu passo a bola para vocês, né? Advogados de assessoria jurídica especializada. É verdade. Primeiro eu quero agradecer o convite e a oportunidade. Estou muito feliz com a nossa live. Admiro muito o seu trabalho, assim como você faz o leilão, lavra o auto e passa para a gente, como advogado da arrematante, precisa contar com um leiloeiro que faz um bom trabalho, né? Então, quando a gente disputa um leilão que é seu, a gente já tem a tranquilidade de saber que é um trabalho bem feito, que é um leilão feito com seriedade, isso é muito bom. E é mais legal ainda esse trabalho de levar esclarecimento para as pessoas, né? Infelizmente, as pessoas ainda carregam um mito, carregam alguns folclores em relação aos leilões. Então, é muito legal esse seu trabalho de, além de fazer um bom leilão, trazer realmente informação e esclarecimento para as pessoas que querem arrematar. Como você já bem adiantou essa questão da assinatura do auto de arrematação, algumas pessoas não sabem que a arrematação é homologada, né? Ela é perfeita e acabada quando o juiz assina o auto. Então, muitas vezes, o arrematante sai prejudicado por essa demora. É uma execução que se arrasta há anos, que o exequente estava ali lutando para levar o imóvel ao leilão. O leiloeiro faz um excelente trabalho, realiza o leilão, e aí antes de todo o pós-arrematação acontecer, antes do auto ser assinado, às vezes acontece do executado correr para pagar essa dívida. Então, assim, é todo um trabalho que pode ser prejudicado pela demora na assinatura do auto. Então, é muito bom para o nosso mercado, para os leilões, se os juízes realmente respeitarem e assinarem esse auto com a celeridade. Em relação ao que eu ouço dos arrematantes, eu acredito que assim que eles chegam, eles têm muitas dúvidas, né? Tem muitos receios em relação a como vai acontecer a desocupação do imóvel, como vai acontecer ali o pagamento das dívidas, mas depois que tem essa experiência positiva de arrematar e ver que fez um excelente negócio, na maioria dos casos eles arrematam várias vezes. Depois que é possível comprar o imóvel por um valor muito mais barato, nunca mais vai comprar o imóvel no mercado. Porque para que ele vai pagar mais caro se ele pode pagar mais barato, né? E lucrar muito com isso. Sem dúvida nenhuma, é muito, muito vantajoso. Como eu falei, eu faço leilões há 25 anos, eu vi já pessoas comprarem dezenas de imóveis e ganharem muito dinheiro, mudarem de vida, mudarem o patamar de classe social. Pessoas que eram pessoas normais, de classe média, de uma vida normal, que começaram a fazer isso e ao longo de 10, 15 anos, 20 anos, simplesmente ficaram ricas. Ficaram ricas, ricas, ricas. Assim, tipo, os filhos vão esquiar, tem motorista particular de Mercedes que leva para lá e para cá. Não que isso seja a coisa mais importante de tudo. É claro, esses luxos são todos muito bem-vindos, mas o mais importante é que eles têm liberdade e independência financeira para fazer o que quiser com o seu tempo e dedicar o que quiser. E o mais importante de tudo que eles me relatam, arrematantes que acabaram se tornando meus amigos, e eu converso muito com eles e ouço, é que eu pergunto para eles, mas afinal de contas, de tudo que você conseguiu, o que você acha que é o melhor de tudo?
né? Se foi a Mercedes, ou as viagens, ou o apartamento de frente para a praia, o que, que é? Os meus filhos me têm como um herói. Os meus filhos, e eles querem seguir o meu exemplo, não necessariamente do que eu faço, mas o meu exemplo de perseverança e dedicação e cuidado e empenho. Então, isso vale mais do que qualquer dinheiro que as pessoas podem ganhar. Isso aqui, os leilões judiciais, é simplesmente um caminho que pode possibilitar qualquer um a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. É natural que as pessoas tenham dúvidas, e o nosso objetivo aqui é esclarecer essas dúvidas. Agora, se eu fosse dar um conselho para alguém que vai iniciar a jornada do herói, que está disposto a mudar de vida, é a perseverança. Né? Ou seja, você ser perseverante é você não ouvir a opinião dos outros, porque as pessoas, os seus amigos de hoje que se relacionam com você, normalmente eles não sabem, não conhecem, não têm ideia do que é isso. E aí eles não querem que você seja bem-sucedido, porque senão eles vão se questionar por que eu também não sou bem-sucedido. Né? Então eles querem que você continue mais ou menos igual a eles e não progrida na vida. E por isso vão dizer, não entra nisso, porque é muito perigoso, é uma roubada, é um risco, você vai perder todo o dinheiro. Eu ouvi dizer que alguém comprou um imóvel em leilão e teve que ir embora do Brasil. Essas coisas assim absurdas, malucas, né? Que nem um caranguejo, o pessoal quando vai pescar caranguejo, aí coloca todos os caranguejos num balde e não tem tampa no balde. E o pessoal fala, mas os caranguejos não vão sair do balde? Não, quando um estiver saindo, o outro vai lá e puxa ele para baixo. E todos eles, um fica puxando o outro para baixo, e eles se mantêm ali presos no mesmo balde, sem precisar nem de tampa. Né? Então, na medida... Pois é. Cara, essa em parte, eu imagino que... Por isso que eu te fiz essa pergunta, que em parte as pessoas têm dúvida. Mas é verdade? Mas existe? Como funciona? Quem vai assinar a escritura? Quem vai me dar a chave? Essas perguntas assim, de superfície, que qualquer um que se aprofundar 5 minutos, um pouco mais, vai entender que isso é uma bobagem, né? Essas perguntas são muito bobas, porque tem resposta para isso tudo. Mas na verdade, o que as pessoas precisam mesmo é acreditar que eles podem atingir a independência financeira através dos leilões judiciais, como pessoas vêm fazendo isso desde que o mundo é mundo. Né? Então, é isso. Agora, a gente recebeu aqui no na nossa caixinha de perguntas algumas perguntas, e justamente eu queria ouvir de você. Né? Que o pessoal pergunta, afinal de contas, mas qual o risco de arrematar um imóvel no leilão judicial? Fala para a gente, doutora Sandra. Primeiro que essa sua introdução, eu concordo integralmente. Essa questão do dinheiro, é claro que todo mundo precisa de dinheiro, mas você poder proporcionar conforto para a sua família, eu não tenho filhos, mas imagino que quem os tenha, poder proporcionar esse conforto, essa tranquilidade de acontecer alguma coisa e ter ali um respaldo, nada paga, né? Não tem dinheiro que pague essa sensação. E eu já vi também pessoas que mudaram completamente de vida em relação aos leilões. E acredito que, como a maioria dos assuntos que não é de conhecimento geral, existe muito tabu, existe muito preconceito. Eu já ouvi diversas vezes que leilão é uma fraude, que é uma maldade. A gente vê aqui no Instagram, às vezes, um conteúdo sai, né, vai para alguém que não é seu seguidor, e aí a gente recebe uns comentários assim, totalmente descabidos, dizendo que, enfim, né, só pode ser errado, não pode ser certo fazer isso. Mas a verdade é que o leilão, além de ser um bom negócio, ele tem segurança jurídica. É claro que a pessoa acostumada com compra e venda, ela quer saber o risco para entrar em um leilão, principalmente se for judicial. Não é porque eu sou advogada, mas antes de tudo eu digo fazer uma análise de risco. Então, analisar o processo, ver se tem ali alguma nulidade. Como eu falei, o papel do leiloeiro é essencial. Um leiloeiro bom como você já faz toda a análise ali, já prevê várias nulidades antes do leilão acontecer. Então, a ausência de alguma intimação, respeitar o valor mínimo, tudo isso um advogado vai fazer análise e vai te preparar para entrar no leilão ou não entrar em um leilão. Então, antes de tudo é analisar. Segundo, é analisar o mercado, analisar o lugar. Às vezes o leilão que é bom para uma pessoa não é bom para outra pessoa, é algo completamente relativo. Então, prestar atenção no que consta no edital. Vocês fazem o edital com tanto carinho, tanta dedicação, dá tanto trabalho para depois a pessoa entrar no leilão sem ler o edital. Então, eu diria para ler o edital, porque ele tem todas as regras do leilão,
a forma de pagamento, o prazo, o valor mínimo, as condições, o que tem na matrícula daquele imóvel. Ali também já é tudo que você precisa saber. Eu costumo dizer que é um manual de instrução daquele leilão. E, claro que não menos importante também, é você saber um pouco do pós-arrematação, saber o que te espera. Então, como você comentou, a pessoa às vezes entra em um leilão judicial achando que depois vai ter uma escritura pública. Ou ela entra em um leilão judicial achando que a entrega das chaves ele vai marcar o dia e será amanhã. Ou ele acha que vai ter que ajuizar uma ação de missão na posse. Então, é buscar essas informações, porque se você entrar naquilo preparado, você faz um bom negócio. Assim como numa compra e venda, você não vê um imóvel na internet e compra, o leilão é a mesma situação. Você não vai entrar em um leilão sem fazer ali um estudo antes. Eu já aproveito para ressaltar aqui que na hipótese de algum leilão ser desfeito, o valor da arrematação é devolvido ao arrematante. Então, de novo, estamos falando aqui de leilão judicial. Você paga essa arrematação, não é para o Jonas Zimmer, você não coloca na conta dele. É uma guia de depósito judicial, a gente emite isso no site do tribunal, então esse valor fica depositado em juízo e caso seja, enfim, encontrada alguma nulidade, tenha alguma decisão que desfaça essa arrematação, o valor é integralmente devolvido ao arrematante. Então não é um golpe, não é um risco, não acontece de alguém ficar com o seu dinheiro e você não ver o imóvel. Eu aproveito sempre para trazer esse esclarecimento. O depósito judicial vinculado ao processo onde foi feito o leilão, né? Ou seja, é aquilo que a gente falou, basta um mínimo de verificação para você perceber que é uma coisa muito séria, que funciona, que existe. A opinião das pessoas, de falar assim, é um absurdo leiloar a casa das pessoas. Ninguém imagina que existe a outra parte da moeda, que é um absurdo aquela pessoa ficar devendo para os outros, né? Ou seja, se não existisse o leilão judicial, não teria a finalização da prestação jurisdicional e a gente ia viver numa anarquia completa, onde as pessoas fazem o que quiser, né? Voltar ao tempo nem da Idade Média, talvez antes da Idade Média, onde não existia nenhum regramento legal para o convívio em sociedade. Então, o leilão judicial ele serve para finalizar a prestação jurisdicional, ou seja, alguém deve alguma coisa para o outro, não quer pagar, não tem como pagar, vai vender o que ele tem, o imóvel dele, para pagar a dívida e ele fica com saldo. É bem-vindo à vida real, à sociedade, né? Não adianta o ator da Globo ficar dando escândalo publicamente se, na verdade, não pagou as suas dívidas, né? Ninguém tem culpa, ninguém é algoz dele. Na verdade, houve um processo, um devido processo legal que seguiu regras de acordo com o Código de Processo Civil, que é a lei, né? E que isso foi decidido por um juiz com base na técnica e a finalização do caso é a venda do imóvel. Você tira o imóvel, coloca o dinheiro e acabou o problema. Então, e na verdade o arrematante faz parte da solução do problema. Por isso que a gente está falando que hoje em dia e cada vez mais o arrematante tem sido prestigiado pelo tribunal, pelos juízes, pelo Código de Processo Civil, né? Enfim, é algo que traz uma segurança jurídica muito maior. Eu ainda acho que a compra de um imóvel no leilão judicial é mais segura do que a compra direta, porque já veio aqui para o escritório casos de fraude em venda e aquela pessoa que comprou teve um problema gigantesco e acabou o imóvel indo a leilão novamente depois de ser vendido para um terceiro de boa-fé. E a pessoa, as perguntas que o pessoal coloca aqui, perco dinheiro se a arrematação for desfeita? Não, você já respondeu. Só posso arrematar se tiver todo o dinheiro à vista? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta mesmo. Esse esclarecimento também é muito bom, porque o leilão judicial, como você falou, já teve todo um processo antes. E vamos combinar, um processo demorado, né? A gente pega ali a execução de cota condominial. Às vezes a pessoa está 10 anos sem pagar condomínio. Então imagina quantos funcionários estão sem receber, quantos vizinhos estão pagando a mais por conta daquela pessoa. Eu já fiz missão na posse que vizinho, que síndico comemorou a venda daquele imóvel. Então, assim, às vezes, questão trabalhista, eu não tenho certeza, mas acho que a do ator foi uma questão trabalhista. Às vezes, ali o trabalhador não teve uma rescisão ou foi demitido, enfim, e não recebeu inúmeras verbas trabalhistas e está há anos percorrendo. Então, sempre tem o outro lado e é isso. O arrematante não é o vilão. Se não for o meu cliente, vai ser o cliente de outro que vai arrematar.
e o valor precisa entrar no processo. Então, até aproveitando aqui o gancho, para quem não sabe, quem ainda não teve experiência de arrematar, quando o arrematante deposita esse valor em juízo, esse valor serve para pagar as dívidas do imóvel, e aí depois a gente comenta sobre isso, pagar as dívidas ali daquele processo, e caso sobre, ainda é possível que o devedor receba um valor de volta. Então, todo esse negócio que o arrematante fez, além de ser um bom negócio para ele, é um bom negócio para todo mundo, porque ele pagou as dívidas do imóvel, pagou as dívidas do processo, resolveu ali um credor que tinha um saldo a receber, resolveu ali uma dívida de um devedor que não tinha como pagar. Então, olha quanta solução ele trouxe para depois ainda ter que ouvir que ele é o vilão da história. Porque em relação... um outro aspecto que as pessoas não falam, que, na verdade, o arrematante está solucionando o problema do devedor, do réu, do processo. Não é que ele seja um coitadinho, você está ajudando ele a virar uma página, porque a pessoa fica com a vida parada. Ele não consegue fazer nada da vida, porque ele fica ali naquela preocupação, meu imóvel, vai a leilão, o que vai acontecer comigo e tal. E, na verdade, esse é um momento onde você vira essa página e ele está livre para seguir a vida dele adiante. Né? Ótimo, bem-vindo ao mundo real, segue a sua vida adiante, procura alguma... Porque antes desse ponto de marcação na linha do tempo, a pessoa fica ali aprisionada naquele problema e não sabe o que fazer. E a partir de agora você vira essa página e ele está livre para seguir a vida dele adiante. Né? Então, na verdade, o arrematante, por isso que ele vem sendo prestigiado. Hoje e amanhã, nós temos um leilão no Leblon. E aí o devedor entrou com uma petição, foi para a conclusão e a juíza, lógico, já despachou. A doutora Milena, da 38ª Vara Civil, extremamente diligente e observadora. E ela deu um despacho onde ela abordou todos os aspectos do processo inteiro. Porque o pessoal fala assim, eu vou fazer uma petição, vai criar um tumulto, aí vai suspender para ver, mas de um dia para o outro ela pegou e abordou todos os aspectos. Aqui, ó, no que se refere ao pedido de parcelamento da dívida, ele queria parcelar a dívida 2 dias antes do leilão, onde o autor vai receber literalmente fazer isso, 2 dias. Para que ele vai parcelar a dívida? Aí ele utilizou o artigo 916. Observa-se que o artigo 916 permite o pagamento parcelado da obrigação, desde que requerido no prazo para embargos da execução, o qual encontra-se precluso. Né? A marcha processual é sempre adiante, o processo não volta para trás. Ele só anda para frente, vai andando e avançando, porque senão não vai ter fim, nunca. Né? É uma execução de 2020, de cobrança de cota condominial. Caberia ao requerente, no momento oportuno, impugnar, seja lá a avaliação, o que quer que seja, o imóvel ou interpor agravo de instrumento contra a decisão que homologou, o que não foi feito. Né? Aí, exatamente isso que a gente estava falando. Por fim, no tocante ao alegado excesso de penhora, destaco que eventual valor excedente ao necessário para a quitação da dívida será restituído ao executado, conforme previsto na legislação processual. Não há, portanto, prejuízo a ser evitado, visto que a devolução do saldo remanescente é medida assegurada na própria execução. É isso. Isso é o despacho de ontem. Publicou hoje. Ontem, de ontem. Maravilhoso. Do leilão do Leblon, que vai ter hoje 2h30. Então, os juízes estão atentos e preocupados em finalizar a prestação jurisdicional. Eles têm uma meta a cumprir de processos finalizados. E a realização do leilão é o caminho para a finalização desses processos, sendo que o processo não acaba e o exequente não recebe o dinheiro enquanto não resolver o problema do arrematante. O que é, doutora Samuel? O que precisa o arrematante? Fala para a gente. Olha, o arrematante precisa de muita coisa. Ele precisa da emissão na posse e carta de arrematação para registrar o imóvel em nome dele, a quitação das dívidas e o ofício de baixa da penhora. Com certeza, a emissão na posse é o que o pessoal tem mais pressa, né? E realmente entrar no imóvel. Esse despacho da juíza foi excelente, primeiro para pontuar essa questão que o devedor recebe de volta eventual saldo. Então, vamos supor que o imóvel seja arrematado aí por 1 milhão, 1,2 milhões, e o saldo, a dívida da arrematação era muito inferior. Tudo que sobrar volta para o executado. Então, muitas vezes ele consegue usar esse valor até para, como você bem disse, iniciar um novo capítulo da vida dele, mudar, enfim, realmente começar a se reerguer ali. E em relação a essa forma de pagamento, eu comentei
sobre o caso, mas esqueci de esclarecer, o arrematante ele pode oferecer, antes do término do leilão, a proposta de pagamento parcelado, tendo 25% do valor como entrada e o restante em até 30 parcelas sem juros, mas com correção monetária. Só é importante ressaltar que, se tiver lance à vista, o lance à vista ele sempre prevalece sobre o parcelado. Então, não é sempre, não é assegurado que você vai conseguir esse parcelamento, ou não é porque você vai oferecer um parcelamento com um valor muito maior do que o à vista que vai levar. Não. O CPC já estipulou que o à vista prevalece sobre o parcelado, mas sempre tem aí essa possibilidade, talvez um imóvel num endereço menos conhecido, enfim, por algum motivo não teve lance à vista, você tem aí a chance de arrematar de forma parcelada. E aproveitando esse gancho do parcelamento e da sua pergunta, o mandado de emissão na posse, ele é expedido no processo da arrematação e no caso da arrematação parcelada, o arrematante não precisa quitar todas as parcelas. É uma pergunta que fizeram também, você não precisa pagar todas as parcelas da arrematação para ser emitido na posse, ou no caso do pagamento à vista, não precisa esperar o executado levantar o valor, enfim, o processo, digamos, que acabar para você ter a emissão na posse. Quando a gente tem o leilão judicial, o leiloeiro, no caso desse do Leblon, o Jonas vai lavrar o auto de arrematação, o arrematante vai assinar, o leiloeiro vai assinar e vai juntar o processo. Depois da juíza assinar, ocorre o prazo de 10 dias úteis para alguém impugnar o leilão. A gente sempre espera que não tenha impugnação, mas pode aparecer, inclusive de forma protelatória. Às vezes a pessoa vem impugnar alguma coisa, alguma matéria que já está preclusa, como o Rimer já pontuou, o processo ele tem que andar para frente, não é voltar, então não adianta depois do leilão você querer impugnar laudo de avaliação, querer impugnar valor mínimo, porque são matérias que já foram discutidas. Então, a maioria, para não dizer todas, né, a gente não sabe que não são todas, mas a grande maioria das impugnações são resolvidas, elas não desfazem essa arrematação. Muitas vezes o próprio executado sabe disso, ele faz isso realmente só para ganhar um tempo, mas ultrapassada essa fase, o próprio juiz que determinou o leilão determina a expedição do mandado de emissão na posse. Então, se esse executado não sair do imóvel de forma voluntária, ele vai sair através de uma diligência que será cumprida pelo advogado dele, junto com o oficial de justiça responsável. Então, é mais uma segurança que o arrematante tem. Claro que a gente sempre tenta desocupar o imóvel de forma amigável, mas se não for possível, a gente também tem essa possibilidade de um mandado de emissão na posse. Excelente esclarecimento. Eu sou um entusiasta, observador dos acontecimentos e do comportamento das pessoas, né? E eu estava refletindo sobre isso tudo, porque por mais que tenha a possibilidade de uma impugnação, arrematação, né? A gente acho que no último leilão que eu fiz, eu mencionei o despacho da doutora Kátia Torres, falando sobre a nulidade de Algebeira, né? Onde ela fala o seguinte: não obstante a isso, o embargante, no caso impugnante, não compareceu nestes autos anteriormente para alegar qualquer nulidade. Resta evidente que a postura adotada nesse momento processual consagra uma nulidade de Algebeira, o qual corresponde àquela que, apesar da possibilidade de ser sanada pela insurgência imediata na defesa, após a ciência do vício, não é alegada como estratégia, esperando uma perspectiva de melhor conveniência futura. Quer dizer, a gente tem um cuidado para não ter qualquer tipo de unidade, mas ainda que venha a ter uma unidade, a fase processual já passou. Então, isso tudo, cada vez mais, traz uma segurança jurídica ao arrematante de que a possibilidade de fazer uma arrematação é muito, muito, muito remota. A gente tem aqui no nosso escritório uma análise que é mais ou menos 1% de todos os leilões que a gente faz são desfeitos. Ninguém quer que o leilão seja desfeito porque ninguém quer voltar atrás na fase processual, conforme eu falei. Todos os juízes, a lei, a corregedoria, todo mundo quer que o processo ande para frente e encerre, né? Então, isso traz uma segurança muito grande. Exatamente. Mas a questão da ansiedade em relação à emissão na posse, isso tudo, a conclusão que eu cheguei é que isso, por isso que eu encorajo as pessoas a conhecerem os advogados, ou advogadas como você, no caso, que cuidam desse desembaraço, desse pós-leilão. Porque
eu quero acreditar, e não quero, eu tenho convicção em acreditar, pelo meu dia a dia, de todo dia aqui no fórum, que, na verdade, depende muito mais do empenho do advogado que está cuidando do desembaraço do que qualquer tipo de problema que possa ter no processo. Na medida que o advogado venha ao fórum, vem despachar com o juiz, fica em cima, pede para abrir conclusão, se o juiz se deparar com o processo em si, porque cada vara tem milhares de processos. Agora, na medida que for para conclusão o processo onde houve a arrematação, o magistrado vai se debruçar e vai dar as decisões necessárias para o bom andamento. Então, é muito mais a questão da escolha do advogado que vai cuidar do pós-leilão, desse desembaraço, do que a questão técnica efetiva, se tem um problema, se não tem um problema, o que vai acontecer. O juiz quer despachar e acabar com isso logo de uma vez. E, efetivamente, dar a carta de arrematação, dar a emissão na posse, e para que, depois dessa etapa de resolvido o problema da vida do arrematante, poder, efetivamente, distribuir o dinheiro para quem tem direito de receber. Com toda certeza. A gente comentou sobre o exequente e o executado, mas é bom até para o juiz, porque é menos um processo para ele resolver ali na vara que já está lotada de demandas. E essa questão do pós-arrematação, eu não poderia concordar mais. O advogado que atua pelo arrematante, ele tem que estar preparado e se especializar cada vez mais por isso, porque ele vai saber lidar quando vier uma impugnação. Ele vai saber que quando alguém questionar uma avaliação depois da arrematação, não cabe mais aquele tipo de argumento. É uma nulidade de algibeira. É o executado aguardando para impugnar ou para questionar a matéria no momento em que mais convém a ele. Então, quando ele foi intimado do laudo de avaliação, quando ele foi intimado do edital apresentado, ele não se manifestou. E aí, depois que o imóvel é arrebatado por um terceiro de boa-fé, ele quer iniciar esse questionamento, ele quer iniciar essa impugnação. Então, é trabalho, sim, do advogado do arrematante identificar isso, saber combater esses argumentos e saber manter essa arrematação. Até porque, muitas vezes, a gente, como advogado do arrematante, luta sozinho. Quantas vezes eu já não vi uma impugnação no leilão trabalhista ou condominial que o condomínio não apareceu, que o advogado do trabalhador, né, do autor da ação, não apareceu. Então, se não for o advogado do arrematante ali lutando sozinho, a arrematação vai acabar sendo desfeita. Então, a gente precisa, sim, saber como funciona o leilão e saber como combater essa impugnação, porque, apesar de ser realmente ali uma perda de tempo, um atraso, não vai significar um desfalimento da arrematação. Aqui, ó, tem o Arnildo fez uma pergunta, né? Como garantir que o imóvel arrematado, ocupado, seja entregue em perfeitas condições de uso, sem depredações? É uma pergunta, né? Você já se deparou com essas situações? Já me deparei, é uma boa pergunta a dele e acredito que seja um receio comum. Como a gente já adiantou aqui, para conseguir a posse do imóvel, caso o ocupante não saia de forma voluntária, a gente tem um mandado de missão na posse. Esse mandado, ele autoriza, é claro que o advogado tem que pedir e o juiz defere, ele autoriza o arrombamento do imóvel, o auxílio de força policial se for necessário e remoção de bens para o depósito público ou o advogado do arrematante ficar como fiel depositário de eventuais bens deixados no imóvel. Ou seja, a gente tem artifícios aí para desocupar o imóvel de forma eficaz. Em relação à eventual depredação do imóvel, eu já adianto que não é algo comum. As pessoas às vezes têm essa visão de que eu vou entrar no imóvel arrematado, eu vou encontrar um imóvel assim destruído, depredado, e não. Até por isso que eu muitas vezes prefiro arrematar o imóvel ocupado, porque às vezes o imóvel desocupado está abandonado há muito tempo. Então, mais um esclarecimento das pessoas não terem receio de imóvel ocupado. Mas caso aconteça do imóvel ser depredado pelo executado, ou enfim, acontecer alguma coisa dele realmente tentar prejudicar o arrematante, esse arrematante pode entrar com uma ação para reparação de danos. Eu sempre, quando vou fazer emissão na posse, eu tiro foto do imóvel, eu faço vídeo, eu registro ali no livro do condomínio. Tudo isso, é claro, se a gente estiver falando de um imóvel, né, em condomínio. Mas eu sempre registro a emissão na posse para mostrar como estava o imóvel quando a gente entrou. Eu peço para o oficial de justiça constar também ali no laudo, na certidão dele, porque caso tenha acontecido a deterioração, o arrematante pode entrar com essa ação para reparação de danos. Inclusive, uma curiosidade é caso tenha restado saldo na arrematação, aquilo que a gente comentou de sobrar dinheiro, ao invés de voltar para o executado, o advogado arrematante pode pedir que esse valor fique preso, que vá para o arrematante como forma de reparação pelos danos causados.
Então, o executado ele pode fazer isso achando que está prejudicando o arrematante e acabar prejudicando ele mesmo, porque ao invés de ele receber o valor que sobraria, esse valor vai para a reparação dos danos que ele causou, e caso não sobre dinheiro, o arrematante pode sim ajuizar essa ação e iniciar uma nova execução contra essa pessoa que perdeu o imóvel no leilão. Então, não é um bom negócio tentar prejudicar o arrematante, porque ele tem esses artifícios para buscar a reparação dos danos. Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado pelo princípio da boa-fé processual, que existe lealdade de todos os agentes processuais. Exatamente isso que você está falando. Recebemos mais uma pergunta aqui. Como faço? Arrematei um imóvel num leilão judicial de forma parcelada. Como faço para vender esse imóvel? Antes de quitar o parcelamento, né? Naturalmente. Então, quando a gente arremata de forma parcelada, a gente, como eu já mencionei, a gente não precisa esperar o término das parcelas para obter a carta de arrematação. Então, a carta ela é expedida, só que o imóvel ficará com um gravame de hipoteca para garantir esse parcelamento. Se você quiser vender esse imóvel, você tem duas opções. Ou você vende e quita esse parcelamento, é possível você quitar antes do término, então, eu parcelei em 30 vezes, eu tenho que esperar as 30 parcelas? Não, você pode adiantar esse valor e quitar, ou você pode dar ciência a esse comprador e ele assumir esse parcelamento. Eu aconselho sempre, se for possível, quando você for vender, você quitar esse parcelamento, porque no processo será expedido o ofício para cancelar essa hipoteca. Mas caso o comprador queira assumir esse parcelamento e pagar ali o depósito judicial mensal, também não é um impeditivo. Exatamente. O Arnildo agradeceu aqui a resposta e tivemos aqui uma outra pergunta. Imóveis com cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e também usufruto são viáveis para leilão? Pode arrematar? Bom, claro que sim, porque se você for ler os meus editais, eventualmente tem imóveis com esse gravame, mas isso não impede um leilão judicial, correto? Correto, exatamente. A indisponibilidade é muito comum, na verdade, ter leilão que, além da penhora, ele tem indisponibilidade, ela será cancelada após a arrematação. Então, o advogado do arrematante vai pedir, como eu já mencionei, aquele ofício de cancelamento dos gravames, não é só da penhora que originou o leilão, os outros gravames também, porque a arrematação é uma forma de aquisição originária da propriedade. Então, o que isso significa? Que o arrematante ele não assume o passado daquele imóvel. Então, se esse imóvel tiver disponibilidade em outros processos, outras penhoras, o arrematante receberá um cancelamento daqueles gravames. Então, ele não é o impeditivo de forma alguma. Inclusive, todas as penhoras registradas ali na matrícula antes da penhora que originou o leilão, o próprio leiloeiro já peticionou naqueles processos dando ciência. Então, não é impeditivo algum ter outros gravames na matrícula. Em relação ao usufruto, para quem não sabe, o usufruto ele é vitalício. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu dou ele um usufruto ao Rimer, ele tem o direito de usufruir, de morar ali no imóvel até o falecimento dele. E, é claro, isso não passa para os herdeiros dele. Infelizmente, eu sei que isso é algo que divide opiniões, a maioria dos juízes não entende pelo cancelamento do usufruto da arrematação. Mas algo que eu deixo... uma casa na Barra da Tijuca e o juiz determinou fazer o leilão da nua propriedade. O fato é que o usufrutuário tem 96 anos. Então, as pessoas têm que aprender a fazer aquele cálculo que eu sempre falo, que é o dever de casa de todo arrematante, fazer a conta de trás para frente. Ou seja, até quanto vale a pena pagar num imóvel que o usufrutuário tem 96 anos e, quando ele morreu, o usufruto se extingue naturalmente. Ou seja, na medida que você comprar barato, que nem o pessoal falou, mas só fazendo um comentário assim, complementar. A gente recebeu muitas pessoas falando assim, mas levou muito tempo para o arrematante que arrematou o imóvel do ator receber o imóvel. Ele arrematou por 700 mil, um imóvel que vale 10 milhões de reais. Levou 10 anos. Fala para mim qual foi a aplicação financeira que rendeu a mesma coisa nos últimos 10 anos. É claro que isso é uma exceção da exceção que normalmente as arrematações, daqui a pouco a gente fala sobre isso, encerram num período muito rápido. Mas ainda nesse caso, que foi o extremo do extremo, é o pior caso que eu já vi até hoje, ainda assim, para o arrematante foi um excelente negócio. Então, na medida que você tem
o dever de casa do arrematante. Aquele arrematante, meu amigo, que eu falei que ele comprou assim, mais de centenas, assim, uma centena de imóveis ao longo dos anos, desde que eu comecei como leiloeiro, ele já arrematava imóveis, ou seja, mais de 25 anos. Ele falou, Jonas, eu não entendia, na verdade, eu não sei nem se ele se formou em terceiro grau, não sei se ele nem tem formação. Ele só tem segundo grau e ele era comerciante. Ele tinha uma loja de um comércio. E eu perguntei para ele, na sua opinião, qual a maior habilidade necessária que ajudou você, né, ou ajudaria qualquer arrematante a ter sucesso nessa empreitada? Plutino comercial, ou seja, saber fazer a conta do quanto vale a pena pagar em cada imóvel. Num caso como esse, que tem usufruto de um senhor de 96 anos, quanto vale a pena pagar nesse imóvel, nem que você tenha que aguardar os anos que for até chegar a hora desse senhor partir dessa para uma outra, né? Ou seja, tem que colocar isso no papel, mas que vale a pena, pela metade do preço, uma casa na Barra que vale 10 milhões, comprar por 5, eu acho que vale muito a pena, né? Com certeza, essa era a dica que eu ia dar. Você pode olhar ali a data do usufrutuário, a data de nascimento, fazer as contas. Nesse caso aí, excelente exemplo, já tem 96 anos, não é que a gente está torcendo para o falecimento da pessoa, mas a gente sabe que a expectativa de vida dele, né, a gente tem uma previsão ali, e a gente vê, às vezes, alguns casos do usufrutuário até já ter falecido, mas não terem a verdade inserida na matrícula do imóvel. Aí você vai saber que realmente o que aconteceu, porque a gente faz a pesquisa no Brasil inteiro para saber se aquilo lá fora é verdade. Como pesquisar. Mas, se ele morreu aqui no Brasil, a gente vai saber e vai fazer constar do edital o falecimento do usufrutuário. Ou seja, então a baixa do gravame é uma coisa muito simples e fácil. Inclusive, teve uma vez que eu fiz uma live que me perguntaram sobre o usufruto, e eu expliquei essa questão, que a gente não pode, né, se o juiz não concordar em cancelar o usufruto, a gente não tem a emissão na posse, a gente tem que aguardar ali o falecimento do usufrutuário. E aí a pessoa me perguntou assim, mas isso é um absurdo, então, isso é um golpe, como que o leiloeiro tem coragem de fazer esse leilão? Tudo é culpa do leiloeiro, né, Rime? Tudo cai na conta do leiloeiro. E aí eu falei, olha, isso é uma determinação judicial, o leiloeiro ele é auxiliar do juízo. Então, ele não pode virar para o juiz e falar assim, então não vai ter leilão, não. O leilão ele tem que ser feito, e como a gente já mostrou aqui, inclusive pode ser um ótimo negócio dependendo do valor do imóvel. Então, é só para esclarecer que não é errado fazer o leilão de uma propriedade. O Rimmer acabou de dar aí um excelente exemplo da casa na Barra. A gente está recebendo aqui várias outras perguntas, né? O Osiris Macedo está entrando num tópico que a gente teria que fazer uma live inteira sobre o assunto da alienação fiduciária, mas a pergunta dele é mais específica. No caso de alienação fiduciária, é necessária a intimação do credor fiduciário no caso de dívidas condominiais? Antes de passar para você a resposta, eu aqui tenho o hábito de procurar levantar o valor da dívida fiduciária e, somando com o débito condominial, tentar imaginar se o valor apurado no leilão vai caber dentro daquele montante. E se exceder, antes de marcar o leilão, eu costumo ir no fórum conversar com os juízes. Eu adoro fazer isso. E tem muitos juízes que eu falo, excelência, se a gente não fazer caber a dívida toda dentro do valor pago pelo arrematante, ou seja, para o arrematante a venda é livre de débitos e o saldo remanescente fica com o devedor originário, simplesmente você vai estar criando a fórmula da inadimplência eterna. Tá? Ou seja, é o termo que eu uso. O devedor aqui, o réu do nosso processo, encontrou a fórmula da inadimplência eterna. Ou seja, eu vou dever muito condomínio e muito ao Banco da Alienação Fiduciária e ninguém nunca mais vai me tirar, porque ninguém nunca mais vai arrematar esse imóvel. Então, ou encontra uma solução plausível para isso, ou então extingue o processo. E esse é um trabalho que é um debate que está tendo até em Brasília e em todo lugar, mas é um trabalho que eu acho que os advogados, vocês, advogados especializados no pós-leilão, né, devem estar fazendo, no caso específico, na medida que um cliente seu se interessar por um determinado imóvel que tem alienação fiduciária, ir lá conversar com o juiz antes. Né? Eu encorajo as pessoas a procurar assessoria jurídica especializada antes, para você ir lá conversar com o juiz antes. E entender o ponto de vista dele e, com isso, transmitir para o seu cliente se vale a pena ele entrar ou não. Mas a pergunta aqui
na verdade, é muito simples. Se é necessária a intimação do credor fiduciário no caso de dívida condominial, do Osíris Macedo. Com certeza, Osíris. Também tem essa previsão no CPC, o credor fiduciário tem que ser intimado, é um requisito. Já vi, inclusive, em leilão do Rimer deixarem passar batido e o Rimer expedia a intimação, às vezes envia ali um telegrama para o credor fiduciário, ele tem que ser. A gente acabou de fazer isso num processo nosso. Quando o cartório estava demorando a expedir a intimação, a gente mandou um SEDEX 10 para chegar no dia seguinte e ter a confirmação e eu colei e juntei isso no processo. É isso aí. Resolveu o problema por R$50. Não dá para a gente ficar esperando que todos os cartórios sejam totalmente eficientes e cumpram tudo que foi determinado pelo juízo. Quando a gente vê que não vai dar tempo, a gente se antecipa, né? Nós somos aqui proativos. Verdade. Então mesmo. Não é todo um trabalho perdido, né? Estamos recebendo aqui pergunta do Jorge. Há risco de aparecerem dívidas que não constam do edital? Se for leilão do Rimer, não. Mas essa questão da pergunta das dívidas do edital é uma excelente pergunta, porque às vezes a pessoa questiona, eu vou pagar o que tem ali no edital mais o valor da arrematação e não. Então, quando você vê ali a dívida do imóvel, 10 mil de PTU, 200 mil de condomínio, R$600 de Funesbon, que é a taxa de incêndio, e aí a pessoa fica com esse questionamento, ou então quando não consta. Era uma ação trabalhista, intimou o condomínio não respondeu o valor da dívida, eu arremato e vem ali uma dívida depois que eu não estava esperando. Quando a gente menciona que a arrematação é livre e desembaraçada de débitos, e aí a gente vê ali no edital do leilão o artigo 130 do CTN, o 908, o que isso significa de forma prática? Que o arrematante ele não assume esses débitos. Então, o valor que ele paga pela arrematação servirá para quitar todas essas dívidas do imóvel e, caso não seja suficiente, para que o arrematante tenha que assumir, isso deve constar expressamente no edital. Então, não é o contrário, não não constou nada, então quer dizer que você assume. Se não constou nada, o arrematante não assume. Às vezes a gente vê um condomínio que, infelizmente, demorou a levar o imóvel a leilão, e aí o imóvel vai a leilão por 400 mil, segundo a praça em 200. E aí você vê ali que a dívida de condomínio é de 500 mil. Para que essa dívida fique para o arrematante, isso precisa constar no edital. Então, não existe dívida surpresa. É claro que um assunto que daria também outra live, que interessante é o condomínio da aquitação. De novo, eu sei que o Rimer corre atrás disso, eu sempre vejo ali no site o condomínio dará aquitação pelo valor obtido na... Ficar claro, a gente fica com a declaração e muitas vezes manda para o arrematante, depois que acabou o leilão, olha, está aqui, se qualquer problema amanhã ou depois, está aí a declaração com a assinatura do síndico. Isso é ótimo, porque não tem surpresa depois, dá toda a segurança jurídica para o arrematante, dá a tranquilidade. E assim como você mencionou da alienação fiduciária, eu realmente entendo a posição ali de um síndico, mas diante de uma inadimplência grande. Mas se você não der a quitação, esse imóvel não vai ser arrematado nunca, porque ninguém quer arrematar uma dívida. Não vai ser arrematado nunca, ou seja, é melhor realizar para o condomínio, realizar um prejuízo e ter um novo condomínio pagante do que ficar com isso eternamente, eu falo, um vazamento na garagem. Exatamente. Você está mais preocupado em recuperar a água ou em consertar o vazamento, né? É isso. Bom, a gente chega a perguntas uma atrás da outra, o pessoal tem muitas dúvidas, mas eu quero falar algumas coisas direcionadas, porque, na verdade, nós temos aqui, pelas pessoas que estão entrando, dois público-alvo, né? Primeiro, tem aqui um grande número de advogados que estão se interessando em prestar essa assessoria jurídica e se especializando nisso, e, por outro lado, pessoas interessadas em arrematar, ou seja, os arrematantes, né? Então, a gente tem os arrematantes e os advogados. Então, para os arrematantes, o que eu queria dizer? Primeiro, parabenizar por eles estarem aqui, ouvindo um pouco mais, aprendendo um pouco mais. Parabenizar porque se você pretende arrematar um imóvel, é sinal que você já fez o seu dever de casa em algum momento na vida e juntou algum dinheiro, um dinheiro considerável, suficiente para arrematar um imóvel. Seja
100, 200, 500 mil, 1 milhão, seja lá o dinheiro que for, mas parabéns, porque hoje em dia as pessoas querem prazer imediato. E eu falo que o sucesso na vida é o delayed gratification, ou seja, deixar isso para o futuro. Pegar essas suas sementes que você está sendo parabenizado por ter juntado e plantar elas, porque lá na frente elas vão te dar frutos para sempre. Né? E se você comer as sementes, acabou, encerrou o dinheiro, não tem nem o dinheiro, nem imóvel, nem mais absolutamente nada. Então, parabenizar os arrematantes ou interessados em arrematar. Você, junto com a sua equipe, criaram a comissão da OAB, Comissão de Leilões da OAB, o que é maravilhoso, e vocês vão ter um evento no dia 10 de outubro, correto? Dia 10 de outubro estão abertas as inscrições. Então, eu sei que esse evento é voltado para os advogados que querem se especializar. Mas para vocês que estão acompanhando aqui a nossa live, que estão interessados em arrematar o imóvel, podem participar, porque eu vi que não necessariamente tem que ser advogado para se inscrever. Qualquer um pode participar. Então, eu quero encorajar você que está interessado em arrematar o imóvel a ir lá no debate, primeiro, para você ver que existe. Vai ter um juiz, vocês convidaram o doutor Vitor Torres, que é um excelente juiz, que ele vai palestrar às 11 horas. Eu vou assistir a palestra dele, porque prestigiar ele, que ele é um cara extraordinário. Ele estava na 25ª, está na 17ª, ele acumula a 6ª vara empresarial, enfim, é um excelente juiz, ultra dinâmico. Verdade. Esse dia eu tenho um leilão, eu vou fazer o meu leilão online lá da OAB. Vou fazer de lá, vou levar o notebook para fazer de lá. Mas eu quero encorajar os arrematantes a participarem e assistir esse debate para ver que existe, que funciona e poder olhar para os advogados e ver com quem você se relaciona, com quem você se identifica, porque essa é a pessoa que vai te acompanhar ao longo da sua jornada de herói. Então, número 1, os arrematantes ou interessados em arrematar devem ir. Número 2, os advogados têm que ir, né, para se inteirar um pouco mais sobre a matéria, sobre o assunto, entender um pouco mais sobre como ele deve lidar com as situações desafiadoras que ele pode se deparar ao longo do caminho e como solucionar isso. Que, na verdade, são situações desafiadoras, você tem que encontrar alguns caminhos, mas não vai ser nada assim de tão polêmico ou problemático. E, no final das contas, eu acho que é muito mais importante você ter a barriga no balcão, que nem a gente falava antes da pandemia, que o pessoal ia presencialmente lá no fórum, do que uma questão extremamente polêmica no processo. A gente está caminhando aqui para a finalização, então, da nossa live. Eu queria ouvir de você a sua opinião sobre esse meu convite geral para todo mundo comparecer no evento. Primeiro que olha só que exemplo legal. Enquanto a gente palestra e fala da teoria, você vai fazer o seu leilão na prática lá. É assim que funciona o dinamismo do leilão. E eu reitero o convite. A gente tem o link de inscrição mais para controlar a quantidade de pessoas, porque tem um limite no auditório, mas o evento é gratuito. Será agora em outubro, como o Rimer já bem falou. Nós estamos preparando 2 painéis, estamos aguardando aí a confirmação de um segundo convidado para termos 2 assuntos para discutir com o pessoal. Os advogados de leilão, a presença é obrigatória, o arrematante é opcional, mas a gente convida, estão todos muito convidados. A gente quer trazer cada vez mais segurança jurídica e esclarecimento. A Comissão de Leilão da OAB do Rio veio com esse objetivo. E eu já aproveito para deixar aqui no ar que nos dias 7 e 8 de novembro, nós vamos fazer o primeiro e maior congresso de leilão aqui do Rio. Uma das presenças convidadas com muita alegria já é o Rimer, então a gente terá essa honra de tê-lo participando e trazendo os seus mais de 20 anos de experiência como leilão. A gente tem tomado muito cuidado com as pessoas que a gente convida, com os assuntos que a gente coloca, porque o objetivo, de novo, é trazer seriedade e falar com pessoas que fazem um bom trabalho, um trabalho muito competente. Então, o objetivo é trazer cada vez mais esclarecimento, todos estão muito convidados e a gente também aceita sugestões. Sempre que o pessoal tiver alguma dúvida, tiver dor em algum tema, a comissão está aí para isso. Acabou de colocar, já confirmado, o desembargador Alexandre Câmara.
Olha aí, confirmação ao vivo, então, do nosso convidado. Então, além do Dr. Wilson, teremos o Alexandre. Doutora Samila, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. É excelente a gente esclarecer isso e vamos estar sempre abordando esses assuntos e tirando cada vez mais e mais dúvidas das pessoas interessadas para que elas possam aproveitar essa fantástica oportunidade que é arrematar imóveis através de leilão judicial. Muito obrigada, Rimer. Eu que agradeço de novo pela live. Foi muito bom. Já deixo de dica para o pessoal sempre acompanhar aí o site do Rimer, que são ótimos imóveis e leilões com segurança, né? Que é o mais importante. Como você comentou da doutora Lúcia, eu aproveito para agradecer também a presença da Lúcia e do Jorge assistindo aí a live. São meus sócios e também ótimos advogados de arrematantes. E até a próxima oportunidade, Rimer. Depois vou pensar em algum assunto para a gente fazer live mais vezes. Um grande abraço, boa tarde a todos.